pessoal, estamos dando início mais a um Papo Alto Astral e hoje nós vamos falar sobre tarefa da consolação ou tarefa do esclarecimento. E nosso amigo, o Dennis Miller, que é psicanalista, vai falar sobre as suas experiências e falar como que ele faz essas duas tarefas. Tudo bem, Dennis? Boa noite, tudo bem? Denis. Ô, Denis, você é psicólogo, psicanalista, mas você também atua, né, fazendo a tarefa da consolação em 3 centros espíritas, né? Fala para mim, o que seria essa tarefa da consolação? Então, seria assim um trabalho voluntário que para a gente ajudar as pessoas necessitadas que estão passando por dificuldades materiais. Então, por exemplo, às vezes a pessoa não tem as coisas mais básicas, como alimentação. Às vezes a pessoa não tem, está precisando de algum tipo de ajuda material, não tem, por exemplo, uma coberta, né, para poder usar na época do frio. Então, são tarefas mais voltadas assim com essa ajuda material, essa ajuda mais direta. E qual é a atividade que você faz no centro espírita para ajudar essas pessoas? Então, uma das atividades que eu já realizo há algum tempo na sopa, né, que eu já ajudo já tem algum tempo aí como voluntário. E essas pessoas elas vão lá para poder receber o alimento, levar o alimento para casa, para poder saciar a fome delas. Certo. E você acha que a sopa, ela tem aumentado ou tem diminuído a frequência das pessoas? Ou está se mantendo? Tá sempre, assim, sempre tem muitas pessoas que precisam, né? Muitas pessoas que não têm as condições, não têm condição financeira para ajudar a família. Então, sempre a gente teve, né? Não tanto aqui na nossa cidade, a gente vê, assim, muitos casos, mas principalmente nas cidades maiores, né? Como São Paulo, Belo Horizonte. Nessas cidades a gente vê, assim, uma quantidade muito maior de pessoas que não têm as coisas mais básicas para a sua sobrevivência. Certo. Mas essa questão das pessoas necessitadas, elas ficam até quando nessa situação? A tarefa que você faz, né, com o pessoal lá do centro, sua equipe, ajudam elas de alguma forma a sair dessa condição? Então, depende muito, essa pergunta aí depende muito da própria pessoa, mas eu penso que é sempre importante a gente estar atuando em projetos sociais, sempre buscar fazer o bem, sempre buscar levar também, além do alimento físico, a gente levar também uma palavra de amor para a pessoa, a gente levar, né, tratar a pessoa bem, né? Porque às vezes muitas dessas pessoas eles nunca tiveram assim um tratamento apropriado, né? Até mesmo os próprios membros da família não tratam a pessoa bem, a pessoa às vezes fica isolada. Então, além dessa questão do alimento em si, também trabalhar essas outras questões aí que fazem parte, né, que são partes muito importantes aí para poder ajudar a pessoa de alguma forma, deixar o dia da pessoa mais feliz. Certo. E você tem uma estatística de qual é o índice de que as pessoas realmente conseguem se restabelecer na sociedade? Não, não, quanto a isso, não tem ideia.
É, Mas eu vejo assim como muito importante, assim, um trabalho muito importante também, e principalmente a gente ter essa intenção, né, da gente servir, né, como disse Jesus, né, a gente sempre, os ensinamentos de Jesus, sempre trabalha essa questão, a gente fazer o bem, levar o amor, levar a luz às pessoas necessitadas, aqueles irmãos que estão em sofrimento, sempre sem buscar nenhuma recompensa, sempre não buscando assim nada em troca, né? A gente realmente fazer por amor, porque a gente fazer algo por obrigação sem amor é melhor nem fazer. também não é só a sopa, né? Tem o corte de cabelo, né? Tem alguma tarefa que vai ajudando as pessoas a aumentar a sua autoestima, né? Sim, Porque muitas vezes é o que leva a pessoa, né, de baixa autoestima mesmo. Então, um corte de cabelo, uma conversa, uma alimentação já muda todo o astral da pessoa, né? exatamente. É. E tem muitas pessoas que não têm, né, assim, não tem nem o básico em casa. Às vezes a pessoa tem muitos filhos, uma família grande, e não tem, assim, não tem nem o que comer em casa, não tem as coisas básicas. Então, eu penso que é muito importante a gente sempre estar buscando participar de projetos sociais, porque além de a gente estar ajudando, a gente, para nós, assim, para o voluntário que faz esse tipo de trabalho, é uma coisa, assim, muito boa, a gente se sente muito bem, a gente se sente útil, né, de estar podendo contribuir com a sociedade de alguma forma, de tentando assim levar o bem a outras pessoas, né, e reconhecendo que todos somos irmãos perante Deus. Fala mais um pouco sobre essa questão de se sentir útil. Então, é assim, a gente tem assim um sentimento bom, né? A gente se sente bem, como se a gente tivesse assim contribuindo, né? Como se a gente tivesse contribuindo de alguma forma para deixar esse mundo um lugar um pouco melhor, sabe? Nesse sentido assim, né? Apesar de do que a gente faz é muito pouco ainda, mas é muito importante, né? A gente pensa que é pouco, né? Mas para quem está recebendo aquele carinho, aquelas. Eu tenho colegas, amigos, né? Que quando eu era mais jovem, eles iam no centro aos domingos para tomar sopa. E não era porque eles tinham necessidade, mas é porque era gostosa a sopa. Então, é outra coisa também bacana, né? Enquanto a gente está fazendo a preparação, durante a preparação ali, a gente mentalizar, né? A gente mentalizar ali bons sentimentos, bons fluidos, para poder estar naquele alimento físico, mas isso também pensando de uma forma espiritual, né? Então, a gente impregnar aquele alimento que está sendo preparado, impregnar ele com boas energias, com bons fluidos ali que vão ser colocados e estar ajudando as pessoas que vão receber, além desse alimento físico, também ajudar na questão energética e espiritual. E o nosso exemplo máximo é o Chico Xavier, né? Na sua opinião, né? Ele foi um grande consolador de almas. Bom, assim, na minha opinião, ele foi um grande missionário, né, que nós tivemos aqui perto de nós. E ele foi tanto um consolador como um grande esclarecedor também, porque através do Chico ele publicou mais ou menos umas 450 obras, né, por intermédio dele, através da mediunidade dele. Então, tem muito livro assim interessante, muita obra bacana para a gente estudar, para poder esclarecer a humanidade, livros de várias áreas, né? Livros científicos, livros poéticos, livros de filosofia, livros escritos em vários idiomas. Ele também ele pôde esclarecer através
do trabalho dele, né, do trabalho árduo que ele fez, ele esclarece a humanidade hoje em dia, assim, de muitas formas, né, em muitos campos. E também na área da consolação, ele fez vários trabalhos, né, nessa área, assim, sempre buscando fazer o bem de forma desinteressada, buscando nenhum interesse próprio, né, que a gente pode dizer que é a verdadeira caridade, que é a caridade que ela é feita visando somente assim, quando a gente faz algo com amor, sem esperar nada em troca, quando a gente ama o outro sem esperar ser amado, né? Então, tudo que a gente faz assim, qualquer trabalho que a gente faz, é interessante a gente ter essa maturidade, essa visão de, sabe, de fazer por amor mesmo, não fazer visando nenhum benefício, visando receber algo do outro. Quando eu era menino, a gente morava em Ribeirão Preto. Sempre a gente vinha em Uberaba. E numa dessas vindas de Uberaba, eu tinha uma tia que morava no Parque das Américas. E coincidiu numa época de final de ano. Eu lembro o tantas pessoas, sabe? Na época, ainda ali, naquele pedaço ali, perto da Mata do Carrinho, era terra. E aí eu lembro uma fila enorme, enorme de pessoas indo para receber cobertor, receber roupa, receber alimentação, sabe? E aí eu fui para acompanhar, né? Era até menino de short, subi em cima de uma árvore para ver o Chico Xavier passar e dar os alimentos e as roupas para as pessoas. Era muito bonito, foi muito bonito ver aquela cena e como que tem pessoas que dedicam sua vida para ajudar as outras, né? Eu acho isso fantástico. Exatamente. E para quem assim, para quem como eu assim é cristão, que tem Jesus como modelo, uma referência, né? Então o próprio Cristo ele sempre esteve assim, servindo, né? Ele sempre esteve entre a multidão, servindo em todas as formas, né? Tanto espiritual como materialmente ali, né? Ele sempre esteve no campo de batalha e é justamente isso que o cristianismo prega, né? A gente fazer a nossa parte, a gente poder sempre estar buscando pensar além de nós, né? Sair um pouco ali do nosso ego, aquela visão estreita que a maioria de nós tem ainda de pensar só em nós mesmos ou de pensar somente na nossa família. Então, quando a gente tem uma visão mais ampla, uma visão cristã, uma visão espiritual, a gente já consegue abranger o todo, a gente já pensa na humanidade, a gente quer ver um mundo renovado, as pessoas mais felizes, a gente quer ajudar aos nossos irmãos a superar a cada dificuldade, né? E sobre a tarefa do esclarecimento, qual é a sua atuação? Então, tem uma outra casa religiosa que eu sou voluntário também, que eu realizo um trabalho, assim, a gente pode dizer, um trabalho de cura, né? Trabalho de cura energético, trabalhando assim com energia e orientação também. Então, eu não sei em qual categoria que poderia entrar, né? Se seria mais para a tarefa de esclarecimento ou consolação nesse caso, ou talvez as duas, né? Certo? Mas você Mas trabalha com qual tipo de pessoas? então, nesse trabalho não, as pessoas mesmo da sociedade, as pessoas, assim, o público em geral da sociedade. Então, às vezes a pessoa está se sentindo mal, não está com a saúde muito boa, ou também espiritualmente não está muito bem. Então, aí as pessoas elas vão até essa casa, passa pelo tratamento de cura, né? Alguns também recebem a orientação necessária para poder continuar o tratamento.
e é realizado o trabalho ali energético, né? Aquele trabalho que como se fosse com a exteriorização de energia através das mãos e para essa pessoa poder ter um equilíbrio, né, nas áreas que estão precisando. Certo. E quais são os maiores desequilíbrios que chegam lá? Depressão? Qual que é o problema, assim, que mais afeta a sociedade nossa aqui? Então, são mais problemas emocionais, né? Às vezes realmente transtornos, né? Transtornos mentais e espirituais, que às vezes não estão tendo a devida atenção, que também eles buscam muito. Certo, mas me fala melhor sobre essas questões espirituais. São questões de ordem de autoassédio, autoobsessão ou processos que a pessoa está sendo obsidiada? E como é que é feito essa limpeza energética, essa limpeza espiritual? Como é feito esse encaminhamento? E isso a gente pode realmente chamar de esclarecimento ou ainda é uma faceta da consolação? Bom, eu penso que, sim, poderia estar aí entre os dois, né? Porque a pessoa recebe a orientação também necessária e também pode ter também, além das questões, pode ter uma melhora na qualidade energética, reverberando também para o físico, para o corpo físico, né? Então, tem algumas pessoas ali que são médiums, alguns médios que trabalham com os mentores da casa, então atendem as pessoas ali, estando incorporados, né, com os mentores, e tem alguns que trabalham sem estar incorporados, que a gente chama de psicofonia, que é um tipo de mediunidade. Aí tem assim, tipo uma terapia para ajudar essas pessoas. Agora, partindo mais assim por esclarecimento mesmo. Aquela coisa que é mais assim, sem muita consolação. Porque consolar, eu penso que é mais fácil, né? Por exemplo, você dá passa a mão na cabeça, você pega e fala assim: não, meu filho, é assim mesmo, vai que um dia dá certo, vai que Deus vai te ajudar, continua, né? Vem cá, toma uma sopa. E aí, nessa atividade, a pessoa vai indo, vai se interessando, aquela sopa já tem todo, como você falou, um trabalho energético que vai, sabe, fortalecendo energeticamente e espiritual essa pessoa. Mas vai chegar um ponto que só aquilo ali, só aquela consolação vai ser pouca. Aí, quando eu falo assim, essa tarefa do esclarecimento, onde chegar para a pessoa e falar assim: Fulano, agora você já está bem alimentado, você já tem uma boa visão do seu caminho, de como você chegou nessa situação. Agora é você. Aí você pega e dá uma forçada na autopesquisa da pessoa, no autoenfrentamento da pessoa, fazer ela entender de forma mais. Levar a luz para essa pessoa mesmo. Não levar só a comida, levar a luz para ela. Esclarecer a mente dela. Olha, o caminho que você está fazendo não está bom. Tem essa terapia mais incisiva, mais pontual, que vai fazer a pessoa falar assim: opa, tem que dar um jeito na minha vida agora. Então, nessa casa que eu estava falando, aí seria mais isso, seria mais assim o tratamento de cura. Então aí a pessoa chega, passa pela maca, recebe o tratamento ali energético, né? Faz toda a limpeza, a gente pode dizer, né? Limpeza dos chakras ali, a exteriorização de energia, para fins de cura. E dependendo, quando necessário, essa pessoa também recebe orientações para fazer alguma coisa que vai ajudar no tratamento, algumas práticas que ela pode fazer para poder continuar mantendo esse equilíbrio. E também, às vezes, quando tem necessidade,
essas pessoas também voltarem outros dias para poder reforçar esse tratamento. Agora, em relação a isso que você falou, já tem uma outra casa religiosa também que eu dou estudo. Atualmente eu dou estudo do Livro dos Espíritos, que já nessa casa também já tem um outro trabalho que é do acolhimento fraterno. Então, o acolhimento fraterno é a pessoa que está passando por problemas, traumas, problemas emocionais ali que está desequilibrando aquela pessoa, problemas tanto emocionais quanto espirituais. Então, essa pessoa, ela passa ali pela pessoa apropriada, né, pelo voluntário da casa que está trabalhando naquele dia, então passa por ele e recebe esse esclarecimento e essa orientação de forma mais, a gente pode dizer, de uma forma mais profunda. Certo. Agora vamos jogar uma coisa na prática agora, para que eu possa entender. Chega lá uma pessoa drogada e vive em situação de rua, com fome. Aí o primeiro passo é você dar aquele banho nela. É dar uma alimentação, um passe e falar para ela voltar na próxima semana. E aí você vai fazendo aquela consolação e dando um pouquinho da palavra, né, da doutrina para a pessoa sair daquela condição, certo? Então, você quer concluir? Não, pode Ou falar. pode? Então, nesse caso desse exemplo que você deu, no caso, essa pessoa seria mais viável assim, às vezes, se ela tivesse com fome, por exemplo, às vezes ela recebesse, né, a sopa, recebesse ali o alimento físico, mas ela buscar, né, buscar essa cura psicológica, buscar esse tratamento, né? No caso, se é uma pessoa que tem dependência, buscar esse tratamento aí, né, usando, às vezes, dependendo, ir para algum lugar especializado, né, e realmente focar na sua melhora ali espiritual, e até conseguir se libertar do vício, né? Que seria o mais ideal, porque nesse caso aí já não, eu penso que já não teria muito proveito para a pessoa, ela às vezes receber um tratamento energético ou receber um tratamento assim mais sutil, assim, espiritual, né, de forma espiritual. Então, seria mais adequado a pessoa, às vezes, naquele momento ali, receber. A pessoa, às vezes, está com fome, está vários dias sem comer, então ela recebe o alimento físico, ela procura ajuda, né? Ela procurar, talvez, dependendo, se na casa também tivesse esse trabalho de orientação, né? Tivesse alguém para orientar, também orientaria essa pessoa, mas se bem que muitas vezes a própria pessoa já sabe dessa necessidade de tratamento. Então, isso teria que partir também, principalmente da pessoa buscar essa ajuda e reconhecer que a pessoa está reconhecer que a pessoa está escrava do vício, está escrava da dependência, né? E o quanto e quantas consequências está tendo esse comportamento. E a gente está falando de drogas, mas tem outros vícios, né, também, né? O álcool, tem do próprio sexo, né? Então, cada caso é um caso. E eu vejo que nesses casos mais pesados, pelo que eu observo, a grande terapia é o trabalho, né? É dar trabalho para a pessoa para sair daquele processo de dependência, né? Dar um outro sentido na vida, que é o caso das fazendinhas, né? Não sei se você já foi em alguma, se você conhece. Então, eu também atualmente trabalho, né, estou trabalhando nessa área de dependência química como psicólogo e realmente é muito importante a questão do trabalho, das atividades e também é muito importante eles estarem nesse isolamento, né, eles focarem na sua melhora
na sua melhora emocional, né? Na questão da cuidar da espiritualidade também, e ter recursos para buscar essa força, para criar essa força interna e conseguir sair do vício. Então tá. Agora, como que uma pessoa se qualifica para fazer a tarefa da consolação e a tarefa do esclarecimento? Então, na verdade, assim, o mais importante é essa pessoa ela querer servir, assim, de forma amorosa, né? Como a gente disse, né? Querer contribuir de alguma forma para esse mundo. Né? Gente, é importante que ela tenha também essa visão mais ampla da espiritualidade, reconhecendo que todos nós estamos aqui de passagem, e a gente ter a consciência desse propósito maior, né? Tem que buscar ser melhor a cada dia, contribuindo também com a humanidade, sabe? Buscando realizar algum trabalho. Então, na verdade, assim, eu que não tem uma qualificação certa, seria mais a boa vontade, a pessoa querer, né? A pessoa querer contribuir, ter essa maturidade, ter essa consciência mais ampla de sair da questão do ego, né? Como a gente disse, de parar de pensar só em nós mesmos, só na nossa família, mas a gente realmente ver a todos como somente uma unidade. E é gratificante ser um Sim, voluntário em tantas tarefas? sim, realmente, assim, é muito bom, né? A gente se sente muito bem, mas igual eu falei, assim, a gente tem que buscar fazer tudo sem esperar nada em troca, sem esperar benefício algum, mas realmente para poder contribuir de alguma forma para esse mundo, né? Poder levar um pouco de alegria e amor para as pessoas, né? Que hoje em dia a gente vive num lugar assim, num mundo de tanto sofrimento, né? De tanta dor, várias doenças, transtornos mentais, problemas de relacionamento, depressão. É muito importante, né? Todas as pessoas buscar algum projeto social, independente de religião. Essa pessoa, às vezes, é uma pessoa católica, a pessoa pode buscar projetos também dentro da igreja, ou se for de outra religião, sabe? Mas o importante é a gente não ficar limitado, somente ali fechado no nosso mundo. É como se diz, se predispor a ser um instrumento, né? É um instrumento, porque é como diz aquela oração de São Francisco, é dando que se recebe. Então, quando você se predispõe em ajudar as pessoas, o grande beneficiado é você mesmo, né? Sim, porque é também aquela questão, né? Não basta só a gente não fazer o mal, a gente tem que fazer o bem, né? Então, essa atitude, ela está baseada nas pessoas que estão buscando a evolução espiritual, nas pessoas que pensam além dessa vida essa vida transitória, essa vida passageira, sabe? Então, a gente pode dizer, né, os espiritualistas, né, as pessoas que já estudam espiritualidade e já têm alguma prática assim, espiritual, experiências. Essa frase que você usou aí, não basta a gente fazer o mal, né? Tem que fazer o bem também. Eu entendi da seguinte forma, né? Mesmo que nós não queremos fazer o mal, a gente faz, né? A gente pensa mal do vizinho, pensa mal daquele cara que te deu uma fechada no trânsito, julga, né? Então, isso aí, se só de você pensar, você já está gerando uma energia negativa. Então, é mais ou menos por aí, né? Não basta só fazer o mal, né? A gente é humano, a gente falha nos nosso dia a dia, né? Sim, a gente, como tem uma frase que eu gosto, né, que eu costumo, quase sempre eu falo ela lá no estudo que eu faço na casa religiosa, que é uma frase que eu gosto muito e eu acho ela bem realista,
que é aquela assim, tudo aquilo que te desafia te transforma. Então, ou seja, a gente só evolui no meio do caos, no meio da dificuldade, através dos desafios. Então, se a gente ficar estagnado, se a gente ficar na nossa zona de conforto, sempre repetindo os mesmos hábitos, né? Sempre ficar na mesmice, a gente não cresce. A gente vai ficar ali no nosso, a gente pode dizer, né? No nosso mesmo nível evolutivo ali. Então, sempre, primeira coisa, nós temos sempre que ver que através do autoconhecimento, a gente tem que ver quais que são os nossos maiores medos, quais são as nossas maiores limitações. E aí a gente buscar recursos para poder enfrentar aquelas limitações, para poder enfrentar os nossos traumas. Porque cada pessoa tem um tipo de limitação diferente, né? Às vezes tem uma pessoa que tem facilidade para dar uma palestra, mas às vezes a pessoa tem dificuldade para fazer outra coisa. Então, isso vai depender de cada um, por isso que é muito importante também essa autoanálise. A pessoa sempre está aberta ali ao autoconhecimento, está sempre estudando assuntos ligados à psicologia, filosofia, à inteligência emocional. Muito interessante o que você falou do autoconhecimento, porque assim, por que que uma pessoa gosta de dar palestra e não gosta de fazer uma outra atividade? Porque ela tem facilidade, fala bem, e de repente ela quer receber os holofortes, né? Será que é vaidade que está por trás dessa ação dela? Pode ser. Também tem aquela pessoa que fica só ali fazendo a sopa, bem discreta, tal. Aí será que numa uma baixa autoestima de ir lá na frente e falar alguma coisa interessante, né? Sabe, dar uma palestra mesmo, porque tem pessoas que passam a vida inteira na sopa lá misturando, né? Mas tem um exemplo de vida fora de série, né? E só por esse exemplo de vida que ela tem, ela poderia estar ajudando muito mais lá na palestra. E aquele cara que é palestrante, ali fala muito bem, mas por trás tem uma certa arrogância, que seria muito bom ele ir lá para a sopa, descascar a batata, a cebola, e colocar lá e servir, né, mais escondido. Então, essa autopesquisa, essa autorreflexão, cabe às pessoas, né, fazer realmente, né, falar assim, por que me interessa mais ficar aqui e não vou para lá? Seria interessante a pessoa também mudar, né? Qual que é a dificuldade de mudar? É a sua frase, né? Qual que é a Então, dificuldade? por isso que Jesus disse, né? Todo aquele que se humilhar será exaltado, e todo aquele que se exaltar será humilhado. Eu acredito que tem muitas pessoas que não fazem certas atividades por acharem que aquela atividade não tem dignidade, ou por achar, como você disse, né? Questão de orgulho, vaidade, que a nossa grande sociedade ainda tem, né? Que são as duas chagas da humanidade, que é o orgulho e o egoísmo. Então, por conta desse orgulho muito grande, às vezes as pessoas pensam assim, eu não vou fazer, eu não vou, por exemplo, varrer o chão daquele pátio porque não é digno de mim. Ou eu não vou, às vezes, a gente pode citar o exemplo da sopa mesmo, eu não vou fazer uma sopa porque eu tô muito acima disso, né? Então, ou seja, a pessoa ela pensa que ela está num nível ali muito superior, né? E se a gente for ver espiritualmente, Sim, às vezes é totalmente o contrário, né? Às vezes ali o palestrante que tem um bom conhecimento da palestra, mas não pratica nem 10% do que está falando. E às vezes o outro que está ali quietinho, ajudando na sopa, fazendo várias funções ali, às vezes varrendo um pátio e tal, às vezes ele espiritualmente ele está muito mais evoluído do que aquele palestrante que tem muito conhecimento, sim. E sabe? muitas Então, vezes a energia que aquele varredor, ao falar, vai passar
vai ser muito mais assistencial do que o palestrante lá com todas as suas palavras pomposas, né, que não vai atingir a necessidade do ouvinte, né? É muito interessante. Eu lembro, ouvindo você falar, me veio a André Luiz, quando chegou em nosso lar, que ele era médico, né? Ele já queria entrar lá como médico, né? Eu sou doutor, eu sou médico. E, no entanto, ele não servia nem para ser um enfermeiro dentro do nosso lar, né? Então ele Com já teve que certeza. baixar, fala assim, não, vou baixar a bola, porque não é bem por aí. A medicina aqui é muito mais avançada. Eu, como médico, na vida física, não chego aos pés de um enfermeiro aqui em nosso lar, né? Então, todas essas questões que a gente tem que pensar na questão do autoconhecimento e da tarefa que a gente está fazendo, né, Denis? É o... Exatamente, porque, assim, existem muitos tipos de caridade, né? Então, eu penso que não existe essa questão de ter uma que é mais importante do que a outra. Eu acredito que todas as tarefas são importantes. Todas são importantes e em todas você aprende alguma coisa, sabe? Por isso que é importante a gente ter essa humildade, a gente estar aberto para poder falar assim, ó, eu vou ajudar, né? Eu vou ajudar no que precisar, né? Então, por exemplo, assim, um exemplo meu mesmo, né? Isso aí é não, como que fala assim, não é me vangloriando, mas assim, por exemplo, eu quando eu vou para um trabalho voluntário, eu faço o que precisa. Eu não tenho muito essa questão de escolher, eu não posso varrer o chão, ou eu não posso limpar uma mesa, sabe? Eu não posso cortar uma verdura, não tem isso não. Eu às vezes eu acabo de cortar uma verdura, eu já pego ali, já pego a máquina ali, já vou colocando, triturando a cebola, já vou mexer um panelão, já vou lavando uma louça, sabe? Então não tem esse negócio não. Eu penso que é igual a gente falou, né? Que a pessoa, o importante é a pessoa fazer aquilo com amor e a pessoa realmente ela estar ali, ela querer realmente ajudar, né? No trabalho, mas porque normalmente as pessoas que escolhem muito, elas acabam não fazendo nada. Então elas ficam ali às vezes postergando, né? Procrastinando a vida inteira e, ou seja, tem várias coisas que a pessoa pode fazer, várias atividades, mas a pessoa quer escolher o que ela vai fazer. E aí não, sabe? Então eu penso que a gente tem que ter essa maturidade, essa humildade para ver que todos os trabalhos são importantes. E se a gente olhar de forma espiritual, como a gente está falando, às vezes uma pessoa que trabalha na limpeza nas suas, às vezes uma pessoa assim, às vezes é muito mais evoluído espiritualmente do que um executivo, do que sabe, uma pessoa assim milionária que tem um alto cargo numa empresa, sabe? Porque espiritualmente é muito diferente do que essa visão limitada, essa visão material que nós temos. Então, espiritualmente, as coisas são totalmente diferentes, É, concordo com né? você. Tanto é que parece que até está no livro dos Espíritos, tem algumas perguntas que falam sobre isso, né? Sobre isso que eu falei, que às vezes a pessoa ali que está uma posição mais simples aqui na Terra, às vezes espiritualmente ela tá muito mais evoluída do que uma pessoa que tem uma posição alta na sociedade. É verdade. E tem que olhar para os dois lados, né? Não é porque a pessoa está varrendo o chão, ela não tem capacidade de fazer uma tarefa de esclarecimento avançado. Então, é essas Claro, questões que a gente está tocando aqui. E muitas vezes aquele que se propõe a fazer uma tarefa de esclarecimento não tem um gabarito assistencial nem para fazer uma sopa, né? Porque vai fazer a sopa lá, vai fazer reclamando, pô, vai cortar a cebola lá, fazendo assim, ah, sabe? Então, olha a energia que ele está com, colocando. com má vontade, né? Se Uma vontade, olha fizer, a energia. Tudo é energia, né, Denis? Tudo é energia. claro, Então, se você está fazendo algo com uma boa energia, com uma boa intenção,
é excelente. Né? Agora eu sou palestrante, eu sou isso, sou aquilo. Eu fazer sopa, não, eu vou fazer, mas vai reclamando. Então, é complicado. Né? E mesmo aquele irmãozinho lá, né, que está lá fazendo a sopa, que nunca se predispõe a fazer algo maior. Fica sempre naquela, não falando mal, né? Falando numa situação de mediocridade. Fica sempre ali por baixo. Isso também não vai ajudar ele, né, Denis? Então, a gente tem que pôr na balança todos esses aspectos. Porque tudo eu vejo assim, ó, tudo é como se fosse um mecanismo. É uma engrenagem que vai fazendo girar uma grande roda. Essa roda da evolução. Se você é uma engrenagem que, é, que não se predispõe a fazer a roda rodar, essa engrenagem vai travar todo o sistema. Eu estou falando isso para os dois lados, né? Tanto para aquele que se propõe fazer o esclarecimento, tanto aquele que propõe fazer a consolação. Sim. Então, é se predispor a fazer, colocar mais energia para fazer o seu melhor. E muitas vezes, na tarefa da consolação, a pessoa tem que ter o discernimento, falar assim, opa, já deu. Será que eu posso dar um passo maior nessa escalada? Será que eu posso ajudar algo maior? Não por vaidade, mas por competência. Claro. Por competência. Sabe? E muitas vezes aquele cara que está lá falando, assim, pô, eu vou dar um passo atrás e vou voltar lá na sopa para ajudar os irmãozinhos da sopa. Então, na verdade, eu não vejo como um passo atrás, eu vejo como eu te disse, né? Eu vejo como uma forma da pessoa, às vezes, trabalhar a humildade dela, a pessoa, às vezes, deixar o orgulho dela de lado e a pessoa ter essa ideia que eu te falei, né? A pessoa a pessoa se predispõe a fazer um trabalho voluntário, ela sabe, ela chega no lugar, ela faz assim o que tiver que fazer, sabe? Não ficar escolhendo essa, sabe? Porque assim, não é nenhuma humilhação uma pessoa fazer um trabalho manual, uma pessoa às vezes limpar um pátio, entendeu? Lavar uma louça, isso não tem humilhação nenhuma. É um tipo de trabalho como qualquer outro, que são trabalhos necessários, né? Dependendo ali do que você está fazendo. Então, sabe, no meu ponto de vista, assim, não é dar um passo atrás, não. No meu ponto de vista, eu penso que é importante, principalmente para muitas pessoas, poder, poder desenvolver mais a humildade, poder, sabe, é, trabalhar essas outras questões aí, que talvez o próprio orgulho e a vaidade da pessoa estão impedindo a pessoa de enxergar. Mas eu penso que todas as tarefas são importantes, todas têm o seu valor, e eu penso que assim, a evolução espiritual, ela está exatamente nisso, na pessoa ter a força de vontade para poder desenvolver novas habilidades e para poder enfrentar os desafios de frente, né? Então, a primeira coisa, a pessoa tem que reconhecer, a pessoa tem que saber quais os maiores medos que ela tem, né? Que é o que a gente falou, a questão do autoconhecimento. Então, essa pessoa, depois que ela tiver consciência dos traumas ali, dos maiores medos que ela tem, as maiores dificuldades, aí ela vai trabalhar maneiras para poder superar aquela dificuldade. Então, ou seja, ela vai ter que entrar no campo de batalha e lidar com aquele medo, superar aquele medo que está travando a pessoa, né? Porque eu penso que muitas pessoas ficam travadas por conta disso, porque deixa o medo tomar conta, às vezes, muitas das vezes, devido a traumas do passado, devido a traumas que tiveram na infância, e foram acumulando esses medos e elas não têm a coragem necessária e a força de vontade necessária para lutar contra isso e para vencer esses obstáculos.
né? Então, penso que é muito importante a gente ter essa visão e sempre, sabe, buscar fazer novas atividades, fazer coisa nova, sabe, aprender novas línguas, aprender a tocar um instrumento musical, porque isso a pessoa vai estar se tornando um ser humano melhor. O importante, como você está falando aí, é fazer, né? Não importa o que seja. É você sair de si, sair do seu egocentrismo e partir em rumo ao outro, né? Então, o importante é fazer o movimento. Claro, com certeza. Denis, então, fala as suas considerações finais, pessoal, sobre essas tarefas aí da consolação e do esclarecimento. Então, eu oriento a todos, assim, buscarem realizar algum projeto social, buscar a ser, assim, ser voluntário, e pode ser em qualquer casa religiosa, qualquer religião, ou mesmo se não for nenhuma casa religiosa, buscar ir em algum lugar, né, estar movimentando aí, para poder ajudar de alguma forma as pessoas que às vezes estão, às vezes muito piores do que nós, pessoas que não têm o básico, né? Que estão passando por tanto sofrimento físico, emocional, espiritual. Então, que todos nós possamos sempre buscar, né, contribuir de forma positiva para esse mundo, sempre para a gente poder deixar um legado aqui, a gente poder fazer desse mundo um lugar melhor, né? E com isso também a gente poder olhar além de nós mesmos, né? Sair desse, como você falou, sair desse egoísmo, sair desse ego tão grande que nós temos ainda. Então, mas que essas pessoas elas possam buscar aquilo que elas gostam de fazer e, entendeu? E aprendam a fazer coisas novas, e realmente vão atrás, né? Se a pessoa às vezes tem vontade de dar uma palestra, que a pessoa possa estudar, se qualificar para isso, para poder dar uma palestra, né? Dominar aquele tema, estudar bastante, planejar a palestra, sabe? Fazer tópicos ali do que vai falar, sabe? Criar essas estratégias aí para poder ajudar na palestra, ou se a pessoa quer fazer um trabalho de consolação, pessoa vai também, né? Faça isso com amor, tenha boa vontade, sabe? Mas busque fazer também todos esses trabalhos de forma anônima, né? Não que a verdadeira caridade ela não é feita assim através de holofotes, né? Através da- é, de, de ter que falar assim para televisão, de ter que falar para, né, do que a gente está fazendo, que nós estamos tentando fazer de bom, mas que todo trabalho também ela seja feito assim de forma anônima, assim, porque com isso também a gente trabalha a nossa humildade, sabe? Quando a gente faz as coisas ali de uma forma sem mostrar para ninguém, mas uma maneira assim mais, né, escondida, isso aí a gente vai, né? Porque não tem essa necessidade da gente falar para ninguém, né? Porque não existe, todos nós, não tem ninguém superior do que ninguém, né? Todos nós somos iguais aqui e todos nós estamos aqui de passagem tentando evoluir, tentando ser melhores. Mas essa evolução só depende de nós mesmos, depende do nosso livre-arbítrio, da nossa força de vontade, principalmente, do nosso conhecimento, né, que é muito importante, que eu vejo assim o conhecimento essencial, né, porque se eu não tivesse, por exemplo, estudado o tanto que eu já estudei, assim, em todas as religiões, né, assim, já ter praticado várias religiões também, ter tido essas experiências, eu não teria essa visão que eu tenho hoje. Então, foram assim trabalhos que só me enriquecem cada vez mais, me transformam numa pessoa melhor. A gente está falando aqui, né, das tarefas de consolação e talvez a pessoa não se identifique com nenhuma, né?
Ah, eu não quero. Mas você fala assim, você pode também fazer uma tarefa de simplesmente visitar um asilo, conversar com um idoso. Você não sabe como você pode ajudar uma pessoa só de ir lá e conversar com aquela pessoa. E muitas vezes é abandonada, né? Vai num Claro, asilo ou você vai um orfanato, entendeu? Vai lá, conversa com a criança, brinca com a criança, dá um brinquedo. Né, Denis? Porque a gente fala assim, não é só sopa, também não é só palestra. Né? Tem essas outras tarefas, como o Denis falou agora, né, que tem muitas tarefas para ser feitas. E uma delas é você se voluntariar, ir no asilo, ou ir num hospital, conversar com a pessoa, né, brincar com uma criança. claro. Então, gente, tá aí, tá dado a dica, né, Denis? Vamos movimentar o Sim, doce. Então é isso aí, gente. Eu agradeço a você que ficou até agora com a gente e peço que você gostou, compartilha. Se não é inscrito, se inscreva no canal, deixa seu joinha e até o nosso próximo Papo Alto Astral, com outro tema.